Imagina que cada centavo que você gasta está sendo vigiado. Suas compras, suas economias e até aquele café que você pagou rapidinho via Pix parece cena de ficção científica, né? O Brasil de 2025 está mergulhado em uma revolução financeira que promete modernizar, mas também centralizar o controle sobre o seu dinheiro. Com o avanço do monitoramento financeiro e o possível fim do dinheiro físico, uma questão para no ar. O que o governo realmente quer com essas mudanças? Nessa nova era digital, ferramentas como o Drex, a moeda digital brasileira, está sendo vendidas como sinônimo de praticidade. Mas será que é só isso? Se aprofundarmos, percebemos que por trás dessa modernização existem riscos que ameaçam sua privacidade financeira e a liberdade de decidir o que fazer com seu próprio dinheiro. A narrativa oficial fala em transparência e eficiência, mas quem garante que esses instrumentos não serão usados para concentrar ainda mais poder nas mãos de poucos? Nesse vídeo, vamos desvendar o que não te conto, como o monitoramento do Pix já está mudando o comportamento de comerciantes e consumidores, porque o fim do papel moeda pode ser um golpe na sua autonomia, o que você pode fazer agora para poder se proteger com a sua liberdade financeira antes que seja tarde. O que parece uma transformação inevitável pode ser a abertura de uma caixa de Pandora, e é exatamente por isso que você precisa estar preparado. Se você acha que isso não te afeta diretamente na sua vida, é hora de abrir os olhos. A verdadeira centralização de controle financeiro não é apenas um movimento tecnológico, mas uma questão de poder. É o que está em jogo, não é só o seu dinheiro, mas a sua liberdade. Vamos explorar tudo isso juntos e mostrar como se antecipar a esse cenário. Não saia daí, porque o que vem a seguir pode ser a diferença entre manter a sua autonomia ou se render ao controle absoluto. Mas antes eu quero te fazer já um convite. Eu acabei de abrir um servidor no Discord. Lá nós vamos falar sobre a verdadeira liberdade financeira e pessoal usando a poderosa teoria das bandeiras. Vou estar colocando muito conteúdo exclusivo por lá. Se você quer aprender a proteger o seu patrimônio, sua privacidade e até descobrir como viver uma vida com menos amarras, esse é o lugar certo para você. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu espero te ver lá e a gente continua com essa conversa de teoria das bandeiras por lá. A implementação do Pix começou como uma ferramenta revolucionária de pagamentos instantâneos, mas em 2025 agora ele se tornou um dos principais alvos de monitoramento da Receita Federal. E a justificativa oficial: combater sonegação fiscal e garantir maior transparência. Mas a realidade é bem mais incômoda. Estamos diante de um sistema que coloca a privacidade financeira de milhões de brasileiros em risco. Imagine cada transação sua sendo analisada para verificar se você está andando na linha. Enquanto isso, gastos do governo como os 38,3 milhões do cartão corporativo continuam escondidos sob sigilo. Contraditório, não acha? Essa visão crescente gerou um efeito inesperado. A população começou a buscar alternativas para poder escapar do controle estatal. Comerciantes passaram a aceitar apenas dinheiro físico em algumas transações e consumidores estão preferindo usar notas de papel ao invés de correr o risco de serem monitorados. No entanto, essa mudança de comportamento é apenas um paliativo. Afinal, o que vai acontecer quando as propostas legislativas para eliminar o dinheiro físico avançarem? Parece que o objetivo final é centralizar ainda mais o poder do Estado sobre as nossas finanças. O governo brasileiro defende que o monitoramento financeiro é uma medida para o bem de todos, mas isso não convence quem já vive com o peso de uma carga tributária altíssima, cara. É como se estivéssemos sendo tratados como criminosos em potencial, enquanto os verdadeiros responsáveis por desviar milhões continuam impunes. Para muitos, essa realidade cria um ambiente de desconfiança, onde a Receita Federal se transforma em uma ferramenta de coerção. Se o objetivo é trazer segurança, por que não começar com a transparência nos gastos públicos? Além disso, há uma preocupação legítima com o impacto psicológico e social desse controle excessivo na vida da gente.
Pequenos empreendedores que dependem do fluxo financeiro diário já sentem o peso de cada nova regra e fiscalização. Imagine, por exemplo, um comerciante que realiza transações acima de R$ 5.000 e precisa justificar cada centavo à receita. Esse nível de escrutínio desestimula o crescimento e força muitos a repensarem como conduzir seus negócios. A informalidade, ao invés de diminuir, pode acabar aumentando. E aí, diante desse cenário, a pergunta que fica é: até onde vai esse monitoramento? Parece que o Pix, que nasceu para simplificar as nossas vidas, se transformou em uma arma de controle. E isso nos leva ao próximo ponto crucial: o fim do dinheiro físico. Se hoje ainda temos a opção de usar papel moeda para manter certa privacidade, o que acontecerá quando essa alternativa não existir mais? O dinheiro físico, por décadas, foi base de transações econômicas, garantindo privacidade e autonomia para quem preferia manter suas finanças longe de sistemas centralizados. Contudo, 2025 agora, essa realidade está sob ameaça com propostas legislativas para extinguir o papel moeda. O argumento oficial é a modernização e o combate à economia informal, mas o impacto sobre a liberdade financeira é alarmante. Sem dinheiro físico, o cidadão comum perde uma ferramenta crucial para poder preservar sua privacidade e evitar o controle estatal absoluto. Imagine uma realidade onde cada compra de pão, cada carona paga ao vizinho ou até mesmo um presente de aniversário entre amigos seja monitorado em tempo real. Parece exagero, mas é o que está para acontecer em um sistema exclusivamente digital. Com o fim do papel moeda, governos teriam acesso irrestrito a todas as suas transações. E não para por aí. Em casos extremos, cidadãos poderiam ser bloqueados do sistema financeiro como forma de punição política ou social. Crédito social, isso aí puro. Afinal, sem dinheiro físico, como você garantiria o básico sem o seu acesso, se o seu acesso digital fosse restringido? Esse cenário ele afeta não apenas o consumidor, mas também pequenos empreendedores e comerciantes. Pense no dono de uma quintana que, por anos, dependeu de pagamentos em dinheiro físico. Sem essa opção, ele estaria completamente à mercê de sistemas digitais, taxas bancárias e, claro, da vigilância governamental. Não é difícil imaginar como isso poderia inviabilizar negócios menores, especialmente em regiões onde o acesso à tecnologia ainda é limitado, pessoas idosas que não têm muito conhecimento também. Outro ponto preocupante é que o fim do papel moeda elimina a única alternativa viável para escapar de crises globais. Basta lembrar os casos em que sistemas bancários ficaram fora do ar ou sofreram ataques cibernéticos. Sem dinheiro físico, o que sobraria para pessoas em situações de emergência? A digitalização total pode parecer prática, mas é também uma porta aberta para o caos em momentos de estabilidade. Com tantas implicações, fica evidente que o fim do dinheiro físico não é apenas uma questão de modernização, mas de controle. Enquanto os cidadãos tentam se adaptar a essa nova realidade, a pergunta que ecoa é: quais serão as próximas ferramentas de vigilância financeira que surgirão? A resposta nos leva diretamente ao Drex, a nova moeda digital centralizada que o governo brasileiro promete implementar. O Drex, que é o real digital, começa a ganhar espaço aqui no Brasil e promete modernizar a economia e oferecer maior praticidade nas transações. Mas por trás dessa inovação há um desafio que poucos discutem: o impacto no controle estatal sobre a autonomia financeira de cada pessoa. Diferente das criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin e o Ethereum, o Drex será gerido diretamente pelo Banco Central, o que significa que cada transação poderá ser monitorada em tempo real. Parece um avanço, mas será que estamos prontos para lidar com os riscos dessa vigilância ampliada? Quem vigia, o vigia. A proposta do Drex é substituir o dinheiro físico e unificar pagamentos em um sistema digital centralizado.
Embora isso possa facilitar transações entre bancos, empresas e consumidores, isso cria uma dependência total do sistema estatal. Imagine, por exemplo, um comerciante que tem suas contas congeladas por um erro no sistema, ou pior, por uma decisão arbitrária do governo. Afinal, é isso que vem acontecendo com o STF aí. Em um mundo onde o Drex domina aqui no Brasil, não haveria escapatória, pois todo o dinheiro estaria sob controle direto das autoridades. Por outro lado, as criptomoedas descentralizadas oferecem uma alternativa interessante. O Bitcoin, muitas vezes chamado de ouro digital, permite que qualquer pessoa possa realizar transações sem a necessidade de intermediários. Da mesma forma, o Ethereum ele se destaca pela flexibilidade em contratos inteligentes que vai ampliando as possibilidades do uso. Essas moedas são a antítese do Drex. Enquanto que o Drex centraliza o controle, as criptomoedas colocam o poder nas mãos do usuário. É como comparar um cofre em uma casa com um banco onde o gerente tem a chave. Os defensores do Drex, eles argumentam que ele trará mais segurança e praticidade ao sistema financeiro, mas é impossível a gente ignorar todos os riscos. Um governo com controle absoluto sobre uma moeda digital poderia impor medidas como taxas automáticas, cara, limites de gasto e até bloqueios de contas por razões políticas, como a gente já vê acontecendo. Em um cenário tão extremo, cidadãos críticos ao governo poderiam ser punidos economicamente, algo impossível de fazer com dinheiro físico ou criptomoedas descentralizadas. A introdução do Drex nos força a repensar o papel das moedas digitais na economia. Enquanto ele promete resolver problemas do sistema atual, também abre portas para novos desafios, especialmente no que diz respeito à privacidade financeira. Mas o Drex não é o único elemento que vai moldar o futuro das finanças. O crescimento das criptomoedas e as regulamentações que vêm junto com elas também desempenham um papel crucial nesse cenário em que está evoluindo bastante. Nos últimos anos, o mercado cripto ele se consolidou como uma força disruptiva no sistema financeiro global. Mas agora em 2025 marca um novo capítulo em toda essa história. Nos Estados Unidos, a aprovação do ETF, do Bitcoin e do Ethereum trouxe mais de 37 bilhões de dólares para o setor e foi aproximando investidores tradicionais desse universo cripto. Isso aí consolidou o Bitcoin agora como o ouro digital e ampliou a relevância do Ethereum como um ativo estratégico. No entanto, enquanto essas mudanças estão abrindo novas oportunidades, levantam também questionamentos. Até onde essa integração pode ser uma porta para regulamentações mais restritivas nesse mercado? Na Europa, a regulamentação MiCA foi implementada com a promessa de padronizar as regras para os ativos digitais e proteger os investidores. Embora isso tenha dado maior segurança ao mercado, também impôs desafios para empresas que agora precisam investir pesado em conformidade. Isso aumenta custos. Imagine uma startup que precisa cumprir novas e complexas normas para poder operar em diferentes países da União Europeia. Em muitos casos, os custos associados a exigências regulatórias podem afastar pequenos players desse mercado. E aí vai deixando o mercado nas mãos dos gigantes. Os avanços também são impulsionados por mudanças políticas. Nos Estados Unidos, a eleição de Donald Trump e a composição de um congresso mais pró-cripto na história tem criado expectativas positivas. A remoção de figuras consideradas antagonistas ao setor, como o Gary Gensler, é vista como um passo na direção certa. Contudo, isso não elimina os desafios globais como a falta de harmonização regulatória que dificulta a interoperabilidade entre os mercados. Se por um lado, regulamentações como a MiCA e os ETFs nos Estados Unidos estão moldando um ambiente mais seguro para grandes investidores, por outro lado, podem também transformar o mercado cripto em uma extensão do sistema financeiro tradicional. Isso aí levanta um dilema. Será que as criptomoedas, criadas para ser um símbolo de liberdade e descentralização,
acabarão sendo absorvidas pelo mecanismo que prometiam superar? Eu acho que é meio termo, só vendo. A regulamentação global está longe de ser homogênea. Isso cria um cenário de incertezas, enquanto que os investidores institucionais se adaptam a novas regras, o cidadão comum se pergunta: o que restará da promessa original das criptomoedas? O debate não termina aqui também, né? Porque as regulamentações também trazem custos e riscos que precisam ser analisados com cuidado. A falta de harmonização global é um dos maiores obstáculos para a adoção ampla dessas criptomoedas. Imagine tentar transferir um ativo digital entre dois países com regras completamente diferentes. Esse desalinhamento cria barreiras que estimulam toda a interoperabilidade, reduzindo o potencial das criptomoedas como ferramentas globais. Enquanto grandes players do mercado conseguem navegar por essa complexidade, os pequenos investidores acabam pagando o preço. Outro desafio é o alto custo da conformidade. Regulamentações rigorosas como essas exigências do MiCA demandam investimentos substanciais em uma tecnologia de segurança e de auditorias. Para startups, as pequenas exchanges, isso representa um fardo financeiro difícil de carregar e aí vai empurrando muitos para fora do mercado. No fim das contas, as regras criadas para proteger o investidor pode acabar sufocando a inovação. Talvez o maior risco da regulamentação que é excessiva seja a perda do espírito descentralizado que tornou todas essas criptomoedas tão atrativas. Se os governos moldarem as regras de forma a centralizar todo o controle, o mercado cripto ele pode perder a liberdade que diferencia do sistema financeiro tradicional. Em um cenário extremo, as criptomoedas podem se tornar meros instrumentos dos bancos centrais, minando a sua essência original. O desafio não significa que a regulamentação seja completamente negativa também. Pelo contrário, ela pode trazer estabilidade e atrair mais investidores institucionais. Contudo, é essencial encontrar um equilíbrio que permite o crescimento do mercado sem sacrificar a essência. Afinal, a grande pergunta é: as criptomoedas elas vão continuar sendo um símbolo de liberdade ou serão assimiladas pelo mesmo sistema que promete superar? Esse dilema aí leva a refletir sobre o papel de outras ferramentas financeiras que, assim como as criptomoedas, estão redesenhando todo o futuro. Entre elas são as chamadas DeFi, finanças descentralizadas, e as stablecoins, que são os catalisadores de mudança que prometem revolucionar ainda mais o mercado. Finanças descentralizadas, conhecida como DeFi, está transformando a forma como que a gente interage com o dinheiro. Diferente dos bancos tradicionais, plataformas de DeFi permitem que você empreste, invista ou troque ativos diretamente sem intermediários. Em 2025, o interesse crescente nesse setor se dá pela promessa de democratizar o acesso ao mercado financeiro. Imagine, por exemplo, um pequeno empreendedor bem no interior do Brasil que pode estar querendo ter um crédito que é diretamente de investidores que são globais, sem passar pela burocracia de um banco. Isso é o DeFi que está em ação. As stablecoins, por sua vez, surgem como uma solução prática para pagamento e transferências internacionais. Ao serem atrelados a moedas fiduciárias como o dólar, eles oferecem estabilidade em um mercado muitas vezes volátil. Além disso, reduz os custos das transações transfronteiriças e que tradicionalmente envolve taxas que é muito alto e prazos demorados. Um exemplo claro disso é o uso do USDT ou USDC em comunidades de freelancers, permitindo que profissionais no Brasil recebam pagamentos de qualquer parte do mundo quase que instantaneamente. No entanto, o DeFi ainda enfrenta desafios como a falta da infraestrutura ainda não está tão robusta assim e questões de governança. Para essas plataformas se tornarem mais acessíveis,
é necessário ampliar a educação financeira e a tecnológica, que aí vai garantir que pessoas saibam utilizá-las com total segurança. É aqui que grandes empresas como a BlackRock começam a explorar todo o potencial do DeFi, indicando que o mercado tradicional também está interessado em integrá-lo à sua estrutura. Outro movimento que é relevante é a diversificação do mercado cripto através de ETFs focados em altcoins, como Solana e XRP. Esses ativos aí oferecem uma nova camada de possibilidade para investidores que vão buscando alternativas ao Bitcoin e ao Ethereum. A inclusão de altcoins em produtos financeiros tradicionais, cara, é um sinal claro que o mercado cripto está amadurecendo e está se diversificando também, trazendo novas oportunidades para investidores de todos os perfis. Enquanto o DeFi e as stablecoins criam possibilidades para uma economia mais descentralizada, também representa uma ameaça ao status quo financeiro do mercado tradicional. Bancos e governos sabem que para manter o controle, eles precisam criar mecanismos de regulação que limita toda a expansão dessas ferramentas. Isso aí nos leva ao cerne do problema, o conflito constante entre liberdade e controle, uma batalha que define o futuro das finanças globais. A regulamentação financeira apresenta um paradoxo. Ela promete segurança para investidores, mas muitas vezes sufoca a liberdade individual. Em 2025 agora, essa dualidade se tornou ainda mais evidente, especialmente com o avanço dos governos que alegam que essas medidas são essenciais para combater fraudes e crimes financeiros. Do outro lado, cidadãos comuns sentem que estão pagando o preço com a sua privacidade e autonomia. Afinal, até onde a segurança vale a perda da liberdade financeira? O controle estatal sobre as finanças pode rapidamente se tornar uma ferramenta de coerção política. Imagine um cenário onde que dissidentes políticos tenham suas contas congeladas, como já vem acontecendo, ou sejam impedidos de acessar o sistema financeiro, crédito social. Sem dinheiro físico como alternativa, essas pessoas ficariam completamente à mercê do governo. Não é possível prever que todo esse impacto teria sobre a liberdade de expressão e a democracia como um todo. O exemplo mais alarmante vem de regimes autoritários, mas os riscos não estão distantes da gente. Ferramentas como o Drex, por exemplo, pode ser facilmente usada para esse tipo de controle absoluto. Por outro lado, criptomoedas descentralizadas oferecem uma saída para aqueles que buscam preservar a autonomia. O Bitcoin, com a sua rede global e descentralizada, é um símbolo dessa resistência ao controle do Estado. Já o Ethereum, com seus contratos inteligentes, permite que indivíduos criem soluções financeiras sem depender de terceiros. Imagina acabar com isso de cartório, essa máfia do cartório. Essas moedas são a resposta para quem deseja escapar da vigilância financeira. Assim, mas tem as barreiras significativas que são as regulamentações e as restrições dos governos. A centralização do controle financeiro também cria dependência que é perigoso para o sistema digital. Um ataque cibernético ou a falha técnica pode deixar milhões de pessoas sem acesso ao seu dinheiro. Imagina, isso é algo que o dinheiro físico e as criptomoedas que são descentralizadas mitigam. Contudo, governos pressionando pelo fim do papel moeda e pelo domínio das moedas digitais centralizadas, as opções para poder preservar nossa liberdade financeira estão diminuindo rapidamente. O conflito entre liberdade e controle financeiro é um dos temas mais urgentes do nosso tempo. Enquanto governos e instituições financeiras vêm buscando aumentar o seu poder, cidadãos comuns como a gente estão encontrando formas para resistir. Mas como garantir que essas alternativas vão permanecendo mais acessíveis? Essa pergunta nos leva diretamente às estratégias que podem ajudar você a proteger sua liberdade financeira em meio a esse cenário desafiador. Participar de comunidades de troca ou mercados de agricultores, por exemplo, pode ser uma forma prática de você valorizar a proximidade e minimizar o impacto do controle financeiro, como o servidor daqui do Discord que eu estou colocando.
Você vai ter uma troca ali de informação que vai te adiantar bastante. Educar-se sobre todo o sistema financeiro é outra peça-chave nesse quebra-cabeça. Quanto mais você entende sobre como o dinheiro circula e os riscos associados às regulamentações, mais preparado você vai estar para tomar decisões informadas. Busque informações sobre como usar stablecoins para transações internacionais ou como investir em projetos DeFi. Livros como O Padrão Bitcoin, de Safe ou O Antifrágil, de Nassim Taleb, pode ampliar sua visão sobre finanças descentralizadas e resiliência. Além disso, criar uma reserva de emergência em dinheiro físico enquanto ainda é tempo pode ser uma boa estratégia. Essa reserva serve como uma rede de segurança caso os sistemas digitais falhem ou você enfrente também bloqueios inesperados. Embora o dinheiro físico esteja com os dias contados, aproveitá-lo enquanto ainda é tempo vale a pena. Por fim, construir redes de apoio e compartilhamento de conhecimento é uma forma de resistência que muitas vezes é subestimada. Envolver-se em grupos que discutem criptomoedas, finanças descentralizadas, liberdade financeira pode ajudá-lo a encontrar novas soluções e se manter atualizado. O futuro, meu irmão, está cheio de incerteza, mas com as ferramentas e estratégias certas, você pode navegar por esse cenário com maior segurança. E falando em ferramentas, há uma última questão que precisamos explorar: por onde tudo isso está nos levando? Pense nisso. Suas escolhas hoje estão definindo o seu amanhã. Adotar criptomoedas descentralizadas como o Bitcoin ou mesmo criar uma reserva estratégica em dinheiro físico enquanto ainda é tempo são passos concretos que você pode dar. Além disso, espalhe essa mensagem. Muitas pessoas precisam conhecer essa informação que é coisa para pouca pessoa. Agora eu quero saber você, o que é que você achou dessas informações? Será que estamos mesmo caminhando para um futuro distópico onde o controle absoluto vai residir? Deixa aqui a sua opinião. Se você ainda está aqui comigo, parabéns. Isso mostra que você está comprometido em entender e transformar a sua realidade. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que é aí, meu irmão. Assim você não perde nenhum outro conteúdo. Você pode também estar sempre atualizado para novas informações que eu estou sempre colocando. Não esquece de entrar no servidor do Discord. Valeu, abraço!